Cláudio Rezende, detalhes e informações a partir de agora do Galo. Fim de semana, jogo duro, jogo muito importante contra o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Só a vitória interessa, Cláudio. Um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, boa noite ao Edu Panzi, a todos da turma do bate-bola dessa sexta-feira. Só a vitória interessa. Você falou aí, o Galo tem que se afastar. Hoje é o primeiro time fora da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Conseguiu o objetivo inicial da semana, né? Se classificar para as semifinais da Copa Sul-Americana. Agora, o foco total no Campeonato Brasileiro são 2 jogos em casa, em sequência. Esse amanhã contra o Mirassol, 9 da noite. E na terça-feira o Galo recebe o Juventude. O Juventude está na zona do rebaixamento. O Mirassol já é um outro campeonato, está na parte de cima da tabela. Um time que é a sensação, né, do Campeonato Brasileiro deste ano. O Caçulinha aí, o Mirassol, fazendo bonito. Ô Cirilo, vocês falavam há pouco de Copa Sul-Americana. Saiu o perfil oficial do torneio, o time da semana, e o Galo tem 2 jogadores. O zagueiro Vitor Hugo e o Bernard. Fez o gol. Vitor Hugo também com destaque para o jogo dele diante do Bolívar. Tanto que o Vitor Hugo, eu falava hoje mais cedo no Rádio Esportes, dos últimos 9 jogos do Galo, ele foi titular em 8. Ele se tornou um titular do Galo aí nos últimos tempos, né? O zagueiro Vitor Hugo, que até então estava bem esquecido, quase não jogava, principalmente com o Cuca, com a chegada aí do Sampaoli, principalmente, ele se firmou. Agora, hoje pela manhã teve o último treinamento na cidade do Galo. O Galo fechou a preparação para esse duelo. Quem está no YouTube está vendo aí, ó, a presença do dono. Presente no treino, o Rafael Menin, um dos acionistas da SAF, ao lado do Vitor e do Gabriel Andreatta, que é o braço direito do Sampaoli. Eles estavam conversando ali. Não só o Rafael Menin esteve presente, o Vitor, mas o Paulo Brax também esteve na cidade do Galo, o Domênico. O pessoal marcando presença nesse momento, né, do Galo. É importante na temporada para que o time possa reagir no Campeonato Brasileiro. Em campo, o que aconteceu no treino? O Bernard treinou normalmente. O Bernard que revelou, né, estava com o rosto todo inchado, né, a bochecha inchada. O Scarpa até brincou que ele fez gol de bochecha, né, porque ele estava com a bochecha inchada, teve uma inflamação. Ele retirou os sisos recentemente e nem era para ter jogado, né, na quarta-feira, mas quis o destino que o Bernard entrou, fez o gol e se candidata a ser titular do time. O que acontece? O Alonso está de volta, o Natanael também, né? Eles não estavam disponíveis para o meio de semana. Vamos ao campinho do Atlético, provável time. A gente falava em manchete aí de possibilidades de mudança em todos os setores. Cirilo, eu projetei ali Everson no gol, Lianco, Alonso e Vitor Hugo. Nesse caso aí, o Alonso entraria no lugar do Ivan Roman, né? Que foi titular no meio de semana. O Alonso, a tendência é que volte ao time, né? É um jogador de confiança aí do técnico. No meio campo, o Alan Franco. Eu tô com o Edu ali, ele pode colocar o Igor Gomes, segundo volante, eu deixei a dúvida do Fausto Vera, que é o outro volante que ele tem. Mas o Igor Gomes jogou de segundo volante boa parte do jogo, depois da saída do Alexander. E aí ele pode ter o Arana pela esquerda, aí tem o Scarpa, o Bernard, e pode ser que ele coloque o Biel, né, pelo lado direito ali, o Biel fazendo o que ele fez no jogo contra o Bolívar. Nesse caso, se o Biel jogar, tira o Renier. E eu deixo a dúvida também do Hulk. O Hulk foi preservado contra o Bolívar, lá na altitude, e depois jogou em sequência contra Botafogo e Bolívar em Belo Horizonte. Agora o Galo tem esse jogo amanhã e o outro na terça. Pode ser que o Hulk não jogue, não seja titular nos 2 jogos. Se não for o Hulk, é o Rony. Eu estou projetando esse provável Galo aí para amanhã, para encarar esse time encardido que é o Mirassol, Cirilo. Edu Panzi, quanto ao time que o Pedro fala, quanto ao time que o Cláudio projetou há pouco. Primeiro, se você concorda na possível manutenção dos 3 zagueiros, ou se você faria algo diferente nessa formação que deve ter mudanças em todos os setores, pensando na volta do Alonso, pensando na ausência do Alexander e pensando na bastante possível alteração ou alterações no ataque. Vamos pensar como o treinador do Atlético pensa, né? Ele jogou na Bolívia com 3 zagueiros, linha de 5, né? Foi isso. Sim. E ele veio para o jogo daqui precisando vencer, manteve uma linha de 5
marcando. Então acho que pode ser uma tendência do Sampaoli manter essa linha de 5, a primeira linha defensiva, com 3 zagueiros. O Alonso pela esquerda, o Vitor Hugo centralizado e o Lianco. Eu não sei, e aí pensando no adversário, o forte do Mirassol, lado esquerdo, Reinaldo e Alisson. Não sei se o Biel seria a melhor pedida para fechar essa linha de 5 ali. Ele é a melhor pedida para jogar como ponta. Mas o Sampaoli tem que olhar para o adversário. Porque vamos lá, gente. O elenco do Atlético é mais qualificado em termos de nomes que o do Mirassol? Sem dúvida. É mais rico do que o do Mirassol? Também. O clube é mais tradicional? Bastante, bem mais, né? Mas qual que é o melhor time? Disparado o Mirassol na temporada. O Mirassol é um time muito melhor do que o do Atlético. Então você tem que trabalhar o seu time pensando no adversário que hoje joga um futebol de maior qualidade. Então você tem que se preocupar sim com o lado forte do Mirassol, que é o esquerdo. Talvez ter Lianco e Biel por ali, Lianco e Natanael por ali seja uma maneira de tentar inibir esse lado forte do Mirassol. Eu faria a manutenção do Igor Gomes como esse segundo volante, junto com o Alan Franco. Tentaria trazer o Scarpa para uma zona mais central. Foi o que eu falei o jogo inteiro, né? Na última semana, ele com o Igor Gomes à frente ali do Alan Franco. Do outro lado, você pode ter o Arana subindo como ala, e eu acho que pode ser um momento para dar uma descansada no Hulk. Intercalar jogos do Hulk, sabe, Cirilo? Tentar tirar o máximo fisicamente do Hulk, já que tecnicamente ele está abaixo. Se você perde o Hulk tecnicamente e fisicamente, aí eu não acho que faça muito sentido. E aí você pode ter o Rony para pressionar mais essa saída de bola, que é bastante sustentada do Mirassol, com 4 jogadores, às vezes um volante à frente, às vezes mais um. Então você tem que planejar o Atlético pensando no adversário, que eu repito, hoje o Mirassol é um time melhor do que o Atlético. E é bom que o torcedor tenha em mente também que se ele foi tão importante no jogo contra o Bolívar, que é inferior ao Galo, ele vai ser muito mais importante amanhã contra o Mirassol, que hoje é superior ao Atlético. Precisa subir o nível para amanhã. Precisa demais subir o nível para amanhã. E pensando no objetivo único, que é a vitória. Galo é o 16º colocado nesse Campeonato Brasileiro. Quer falar, Rezende? Não, o Edu falou que tiraria, mas falta um no ataque. Seria com quem? Pode ser o Bernard, né? Eu coloquei Bernard, possibilidade. O Renier que vem sendo titular nos últimos jogos. Não vem justificando também. Eu não repetiria. Aliás, ofensivamente, ninguém vem justificando, né? É importante que se diga. Pode ser o próprio Biel também. Do outro lado. Pode ser o próprio Biel, o próprio Bernard, que entraram melhor com o Rony. Gente, não é porque o Rony é bom, não. É porque o Rony é um cara que sem a bola ele vai incomodar o adversário na hora de sair. Cláudio Rezende. Vamos lá, Cirilo. Vamos trazer aqui na Itatiaia o assunto de fora do campo, das 4 linhas. A gente vai trazer o CEO do Atlético, Bruno Musi, por quê? Para contextualizar, o Flamengo impediu um pagamento de 77 milhões que viria da TV Globo para os clubes da Libra, que tem vários clubes do futebol brasileiro, entre eles o Galo, São Paulo, Palmeiras, Santos, Grêmio, Vitória, Grêmio e Bragantino. O clube carioca conseguiu ontem, na quarta-feira, a decisão liminar na Justiça do Rio para que a Globo deposite em juízo esses valores referentes ao pagamento do mês de setembro do Campeonato Brasileiro. E o Henrique André ouviu nosso Bruno Musi, que é o CEO do Atlético, falando sobre essa sanção do Flamengo. Eu vejo essa ação do Flamengo como uma tristeza para o futebol brasileiro, né? No momento que todos estão lutando, todos nós, né, da Libra, do qual o Flamengo faz parte, do qual a diretoria anterior assinou todos os acordos, os compromissos com a Libra, e por uma questão explicitamente ou unicamente política, questiona o seu próprio grupo do qual faz parte, né? Então, assim, todos nós muito empenhados, muito unidos. A Libra é uma entidade unida de todos os clubes, exceto agora, né? Já vinha, né, ao longo do ano com bastante desgaste com essa nova diretoria, especificamente o novo presidente, trazendo muita fricção para o grupo. E no momento onde que a gente está lutando para o bem do futebol brasileiro, discutindo fair play, discutindo formação de liga, ele faz um movimento muito infeliz e de afronta a todos os clubes, né? Trazendo um prejuízo incalculável para todos os clubes participantes,
sem nunca propor nenhuma ação que de fato pudesse resolver o que o Flamengo questionasse. Então, é extremamente desapontante, para não dizer outros adjetivos, mas o Atlético vê com muita insatisfação tudo que o Flamengo, a maneira como o Flamengo vem. O Flamengo, assim, o presidente vem se exportando, né? O que pode ser feito, então, para resolver essa situação, Bruno Musi? Assim, o Flamengo entrou com uma liminar, pedindo o bloqueio, o depósito judicial da parte de audiência. Ele perdeu em primeira instância e conseguiu isso no tribunal, mas a Libra vem em conjunto com todos os jurídicos de todos os clubes, assim como 2 novos escritórios que estão sendo contratados para poder já tratar do assunto, e vai combater com todas as forças possíveis essa infeliz ação do Flamengo. E quanto que essa ação do Flamengo, essa decisão, pode impactar no futebol brasileiro, na criação de uma liga, uma outra liga e na vida do Atlético, Bruno Musi? A minha visão é um pouquinho diferente, assim, sabe? Eu acho que num curto prazo prejudica, tumultua, mas eu acho que essa ação vai acabar levando a uma maior união de todos os demais clubes. Sinceramente, acredito que esse possa ser um caminho, tá? Então, eu acho que esse tiro pode sair pela culatra. Obviamente, a gente já tinha um recebimento programado para ontem. Todos os clubes haviam um recebimento programado para ontem, tanto da parte de performance mínima quanto da parte de audiência. E esses dinheiros já foram bloqueados. A gente já não recebeu esse recurso. Em todos os clubes da Libra. Tá, e no caso do Atlético, esse recurso iria para onde, de forma imediata? Com certeza para o fluxo de caixa do dia a dia, né? A gente tem uma série de compromissos, né? Mas pro nosso caixa do dia a dia aqui. A gente tem já diversos compromissos, mas vamos ter que nos virar aqui. Você acha que o Flamengo, batendo o pé e não aceitando, né, esse acordo, essa porcentagem? O Flamengo já não aceitou nenhum tipo de conversa, né? Já vinha 120 dias conversando, ele já não aceitou e já instituiu um escritório de advocacia e já entrou com uma liminar. Então não existe mais conversa com o Flamengo, a não ser que seja nas formas judiciais, né? Tá aí o Bruno Musi, CEO do Atlético. 77 milhões ao total, viu, Cirilo? O Flamengo, inclusive, pegaria mais de 17 milhões dessa quantia. E o Galo pegaria 7 milhões e 700. E impacta, com certeza, aí nos cofres do clube, não só do Atlético, dos outros times da Libra também. Por falar em dinheiro, Cirilo, até agora a venda de ingressos não emplacou para amanhã, não, hein? Menos de 10 mil ingressos vendidos. E tem aquela promoção do último jogo para a partida de amanhã, só que é só até as 9 da noite. Para principais categorias de sócios, comprando seu ingresso, você recebe um voucher para levar uma outra pessoa no estádio amanhã, seria?